Amém. Glória a Deus. Bom, então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 4. Nós vamos ler do verso 35 a 41. Amém? Marcos 4, 35 a 41. Eu sou fã dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, porque nós encontramos tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor Jesus fez. Nos traz a sensação de que Jesus é infinitamente maravilhoso, né? Amém. Muito mais do que nós conhecemos. Ele fez tantos milagres que a palavra ensina que não haveria biblioteca se pudesse relatar todos os milagres e feitos que o Senhor Jesus fez. Mas essa noite eu quero falar especificamente de Marcos 4, de 35 a 41, que é quando Jesus acalma a tempestade. E o título dessa noite é Como devemos agir diante dos ventos fortes e tempestades que podem aparecer nas nossas vidas. Elas talvez não apareçam, mas podem aparecer. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, grandioso, maravilhoso é o Senhor, ó Deus. Obrigada, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra que nos ensina, nos direciona, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, e que a cada dia, Senhor, venhamos te conhecer, venhamos crer ainda mais, Senhor, e ali obedecer, Senhor, diante da Tua santa palavra, Senhor. É assim que eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então Jesus estava na região da Galileia, né? De acordo com esses versículos que nós lemos. Ele estava evangelizando o povo, fazendo aquilo que o seu Pai, que Deus tinha enviado junto com os discípulos. E ele dá um direcionamento: passemos para o outro lado. Era um direcionamento, uma certeza. Ele estava em missão, seguindo o seu caminho, em direção de fazer e obedecer aquilo a quem ele enviou. E estando nessa missão, no meio do caminho, uma forte tempestade se abateu, se arremessava diante do barco, como a palavra diz, e os discípulos se desesperaram. Mas nestes versículos nós vemos claramente que Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. E ele estava naquele barco. E ele tem poder total sobre a autoridade, sobre as coisas da natureza, sobre os ventos, sobre o mar, sobre toda a força da natureza. E ele demonstra essa força, essa autoridade quando ele se põe diante da tempestade. Jesus viveu entre nós como homem. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos. Ele sabe das nossas necessidades como frágeis seres humanos. Mas o próprio Deus dormia naquele barco. E os discípulos não se deram conta desse simples detalhe, que o próprio Deus estava naquele barco. E aprenderam então uma grande lição. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Como nós temos agido diante das tempestades, dos ventos fortes que se levantam nas nossas vidas,
Será que nós temos agido como os discípulos que estavam no barco com o próprio Deus e não sabiam que Ele era Deus? Ou será que nós temos agido como filhos de Deus, que o conhecem e o buscam em espírito e em verdade? Então vamos aprender como lidar com os fortes ventos e as tempestades que podem se levantar nas nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é que diante dos fortes ventos e tempestades, devemos ouvir a direção de Deus nas nossas vidas. Nós devemos parar e ouvir ao Senhor. Lá no verso 35 e 36 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aparentemente uma situação normal. No final de dia, eles passaram o dia andando, evangelizando, seguindo ao Senhor Jesus, um dia cansativo. Então eles entram no barco e o Senhor Jesus diz: passemos para o outro lado. E o Senhor Jesus, de grande sabedoria, sabia que o descanso era essencial, era primordial, porque Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele estava, apesar de ser Deus, ele estava como homem, e ele sentia fome, ele sentia frio, ele dormia, ele acordava, como eu e você. Então ele sabia que era essencial que eles descansassem aquela noite. Então Jesus sabia que o descanso não era algo opcional. Eles precisavam entrar naquele barco e dormir. E foi isso que Jesus fez. Ele entrou e dormiu. Jesus sabia e sabe de todas as coisas. Ele disse: passemos para outra margem. Ele não impôs uma condição. Olha, se der tudo certo, se não tiver vento, se não tiver tempestade, a gente chega lá. Não, ele deu um direcionamento exato: passemos para outra margem. E do mesmo modo o Senhor Jesus fala nas nossas vidas hoje. Quando nós temos uma luta, uma dificuldade, ou quando nós precisamos tomar uma decisão, Jesus fala. Jesus fala através de um sonho, Jesus fala através da palavra, ou Jesus fala de uma forma tão clara e objetiva, que é como se você ouvisse a voz de Deus. Sabe aquela certeza que você diz: é aqui que eu tenho que ir. É Deus falando na sua vida e na minha. É que muitas vezes nós estamos tão agitados, cansados, preocupados, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E aí nós pensamos: mas Deus não está falando, acho que eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, porque Ele não está falando. Mas muitas vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Diante das lutas, das dificuldades, nós não conseguimos ouvir o direcionamento de Deus na nossa vida. Aqui com os discípulos foi exatamente assim. O Senhor disse: passemos para outra margem. E eles foram entrar no barco, não deram nem importância para esse direcionamento. Eles simplesmente seguiram, entraram no barco. Sabe quando nós levamos a vida? Vamos seguir, vamos em frente. Mas não paramos para ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir. A ansiedade, o desespero, a preocupação é o que geralmente nos afasta de Deus. É aquilo que nos leva a parar de ouvir ao Senhor. E nós precisamos, diante de tudo, das lutas, das dificuldades, do trabalho, na escola, na família, nós precisamos parar e ouvir ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer para termos uma vida bem-sucedida. O segundo ponto é que diante dos fortes ventos e tempestades, nós precisamos crer no Deus que servimos. Então nós precisamos ouvir e nós precisamos crer. Não basta eu ouvir algo em que eu não creio. Então eu preciso ouvir e crer. O verso 37 e 38 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
Enquanto Jesus dormia tranquilamente, a polpa é a traseira do barco, ele estava lá deitado sobre o travesseiro, dormindo tranquilamente, ventos fortes, tempestade. Aqui fala que as ondas se arremessavam contra o barco, então aquilo deveria fazer um barulhão, eu imagino. Eu nunca presenciei uma tempestade no mar, glória a Deus, mas eu imagino que deveria ser um barulhão, aquelas ondas batendo no mar, e os discípulos ali desesperados, e Jesus estava dormindo tranquilamente sobre o travesseiro. E os discípulos, o que me deixou assim, me chamou muita atenção, é que a maioria dos discípulos, eles eram experientes no mar, eles conheciam o mar. E na região da Galileia, essas tempestades eram comuns. Não era algo assim surpreendente, era comum. E eles estavam ali, diante daquela tempestade, homens experientes ao mar, o barco se enchendo de água, Jesus dormindo lá atrás. Então eles se desesperaram, acreditavam que já iam para um naufrágio, que ia tudo afundar. Eles vão e acordam Jesus. E na verdade, queridos, é que nenhum de nós gosta de viver uma tempestade. Quem vai gostar de viver algo terrível na sua vida? Ninguém. Ninguém gosta de viver uma tempestade. Ainda mais nós que somos cristãos. Nós somos advertidos que vamos viver aflição, lutas, dificuldades. Mas quando nós somos colocados à prova, diante da tempestade, quando nós nos deparamos, eu fico desesperado. Nós ficamos desesperados. Como que nós podemos permanecer calmos? Como que nós podemos buscar a fé em Deus diante de uma dificuldade? Não importa qual seja, mas a crise familiar, ela abala muito mais o ser humano. Não, é o desemprego. Não, é uma doença. Não, a crise em si, seja qual for, ela vai te levar àquele momento em que você se confronta. E muitas das vezes nós ficamos desesperados. E o desespero, ele te leva ao pânico. Como esperarmos, nós não esperamos, aliás, e nem planejamos que uma tempestade aconteça. Ela simplesmente chega, se abate na sua vida. Ela vem inesperadamente. Você simplesmente se depara com aquela situação. E assim os discípulos estavam ali, diante daquela tempestade, e eles decidem então acordar ao Senhor. E eles acordam até de forma petulante, na minha interpretação. Eles vão e dizem ao Senhor: Mestre, é como se eles falam: escuta, você não está percebendo o que está acontecendo? Olha o vento, a chuva e você aí dormindo. Eles falam: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles ainda não tinham tido um discernimento que o próprio Deus estava naquele barco. Não haveria tempestade, não haveria chuva, não haveria vento forte, nem onda gigantesca que viesse levar aquele barco ao naufrágio, porque o próprio Deus estava ali. Amém. Eles não tinham essa convicção ainda. E será que quando a adversidade nos assola, nós conseguimos dormir tranquilamente? Será que quando você vive, ou quando eu vivo uma luta, uma dificuldade, será que eu consigo dormir tranquilamente, crendo que o Senhor Jesus está no meu barco? O próprio Deus está no meu barco, na minha vida, na minha casa, na minha família. E não importa a situação que eu viva, essa situação ela é passageira, vai passar, porque Deus está comigo. Não importa se eu estou desempregada, é um momento, o Senhor está comigo. Não importa se eu estou vivendo uma enfermidade, o Senhor está comigo. Será que eu consigo dormir e ter a certeza que o próprio Deus está na minha vida? O Filho de Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. Ele pode acalmar toda e qualquer tempestade. Eu preciso tão somente ouvir a palavra de Deus, ouvir o seu direcionamento e crer que Ele tudo pode. O que é uma tempestade para o Senhor Jesus? E os discípulos então se desesperaram, foram lá, acordaram ao Senhor. Aquela tempestade levou eles ao desespero, ao pânico. Mas nós precisamos agir a cada dia como filhos de Deus, e não aqueles que não conhecem com quem andam, que não creem com aquele Deus em que você ouve falar.
você precisa crer no Deus em que você convive, em que você cria suas experiências. Aí sim, você vai ouvir e vai crer no Deus verdadeiro. Amém? O terceiro ponto, então, é que diante dos ventos fortes e tempestade, nós devemos conhecer o Deus que servimos. Será que nós temos conhecido esse Deus? No verso 39 a 41 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então os discípulos viviam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam o Senhor expulsar demônios, eles viam o Senhor curar enfermos, eles se assentavam com o Senhor para aprender, para ouvir o Mestre ensinando, e mesmo assim, Jesus estava ali, ao lado deles, e eles não tinham a convicção, eles não acreditavam ainda que Ele era o próprio Deus. Uma tempestade levou eles ao pânico, uma tempestade que era algo comum, que eles tinham conhecimento do mar. Quando você dirige, você tem conhecimento do trânsito, você tem domínio de estar ali num congestionamento, de atravessar, de pegar uma estrada, você tem domínio. Eles tinham domínio sobre o mar, eles conheciam a região, mas eles estavam em pânico. E Jesus está ali indignado e pergunta: como é que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não creem? Porque eles estavam ali diante do Deus vivo e se desesperam. Imagine nós. Imagine nos nossos dias. Nós estamos conhecendo o Senhor Jesus a cada dia das nossas vidas. Nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, lendo a palavra, ouvindo as pregações, nos cursos. Nós estamos a cada dia conhecendo. Os discípulos andavam com Jesus, viam seus milagres e seus feitos e não o conheciam. Jesus os repreende e se põe diante daquela tempestade e manda que o mar se acalme. Ele diz: acalma-te, emudece, cala-se. Ele faz com que tudo aquilo se acalme. E a palavra diz que depois que Jesus disse, o vento se aquietou e fez grande bonança. Não foi apenas se acalmou o mar e os ventos, fez grande bonança. Eu acredito que o mar deve ter virado um rio, deve ter parado até aqueles calombinhos do mar, deve ter tudo parado, porque o próprio Deus falou. E para os judeus, esse domínio sobre a natureza era um sinal de divindade, era uma certeza. Então eles ficam paralisados, com grande temor, diz a palavra, olhando uns para os outros e dizendo: quem é esse homem? Quem é esse homem que até, eles usam a preposição até, uma inclusão, aqui até o mar e o vento obedece. Então quer dizer, Jesus fazia tantas coisas e ainda fazia o mar e o vento se acalmar. Eles ficam ali estarrecidos de ver aquela situação. E quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos nos colocar diante de uma situação, ficar perplexo de ver Deus agir, para parar e pensar: não foi sorte, foi Deus. Não foi apenas uma coincidência, foi Deus. É Deus agindo na minha vida. Eu creio num Deus de amor, eu creio num Deus de misericórdia, porque Jesus Cristo morreu por mim, por você. Se você fosse a única vida, ainda assim Jesus Cristo morreria pela sua vida. Então eu creio que muitas vezes o Senhor Jesus permite que nós estejamos assim diante de uma luta, diante de uma dificuldade, para que eu e você possa aprender que Ele é Deus, que é uma tempestade para Deus, que é um desemprego para Deus, o que é uma enfermidade para Deus.
Nada. Ele é um Deus impossível. Ele é um Deus que tudo faz, que tudo pode resolver. Não importa qual seja a luta. O que importa é que Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Que da mesma forma que Ele mandou aquele mar se acalmar, que Ele mandou aquele vento se acalmar, Ele pode entrar com providência na minha vida e na sua. Amém. Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, ou glória a Deus se você não estiver passando por nenhuma dificuldade. Mas se você estiver vivendo uma tempestade, creia que não existe tempestade nenhuma que não se iguala à autoridade e ao poder de Deus. O Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, seja uma natureza, seja uma dificuldade, o que for, Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Nós precisamos tão somente ouvir, crer e conhecer ao Senhor Jesus. São coisas tão simples, mas é você quem tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Eu quero ouvir ao Senhor, eu quero crer, eu desejo conhecer. Não basta somente você ouvir a pregação, você precisa desejar conhecer. Se você não deseja conhecer, é entre você e Deus. Não tem como alguém interferir por você. É você e o próprio Deus. Então que nós possamos a cada dia ouvir o direcionamento de Deus, crer na sua palavra e conhecer esse Deus tão maravilhoso. Amém? Amados, o que significa então para Jesus os meus e os seus problemas? Nada. Seja qual for o problema que você esteja vivendo, é por um momento. Sabemos que de fato quem Ele é. Será que nós temos confiado completamente a nossa vida a Ele? Jesus é o Filho amado de Deus, o seu Filho unigênito, o único, que morreu por mim, por você, a fim de nos dar uma vida em abundância, a vida eterna. E Ele está aqui hoje e deseja entrar no barco da sua vida. Você precisa somente crer que Ele está no seu barco. Amém. E pode vir a tempestade que vier, a luta que vier, você precisa crer que Ele pode vencer todas as coisas. Amém? Você precisa ouvir, crer e conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém? Ele colocou um louvor para a gente.